Tá. Pronto. Continua, por favor, Nilza. Nilza, tá mudo. Não, eu fui fechar a janela porque o cachorro tá latindo muito alto. Bom, continua. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando, assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-se notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Só um minutinho, é só para a gente se localizar aqui. Jope era uma cidade que existe até hoje, ela é muito restos, né, de arqueológicos aí, ela tem mais de 3 a 4 mil anos, né? Ela fica ali no litoral, onde hoje é Tel Aviv. Nos bairros aí de Tel Aviv, tem lugares lá que eles fizeram proteção a essas ruínas que foram achadas, né? Que são aí do tempo de Jope. A Cesareia é uma cidade mais ao norte, fica ali perto do lago, né? O Herodes, ele fez várias aquedutos, várias edificações para agradar o imperador romano, na época Tibério, né? E deu o nome da cidade a ele, Cesareia, ou Cidade de César, né? Que Herodes e a família deles eram reis colocados, eles não eram aceitos pelos judeus. Eles não tinham ancestralidade, né? Que um rei teria que ter, ele teria que vir da casa de Davi, ou algo assim, né? E também ele não chegar ao reinado como com mérito, né? Que nem Davi chegou, né? Na verdade, ele foi colocado lá porque ele era conivente com os romanos, né? Os romanos não aceitavam ele tinha que ficar o tempo inteiro guardado por soldados e tal, porque os zelotes queriam matá-lo, né? Ele era um colaboracionista, né, com os romanos. E esse nome, Cesareia, um judeu não falava esse nome, ele falava o nome antigo da cidade, né? Nunca ele chamaria de... Seria mais ou menos os Estados Unidos dominar aqui, colocar nomes americanos na nossa cidade, né? Na frente deles a gente falaria, né, os nomes que eles queriam, né? Mas nas costas a gente falaria Paulínia, Mugimirim, né? Pode continuar, Nilce. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Então, olha só, nas cidades menores, a edificação que servia para fazer as orações eram as sinagogas. A sinagoga também, ela servia de um local onde se fazia discussões dos assuntos da comunidade e também julgamentos, né? Agora, o centro religioso era o Templo de Salomão em Jerusalém. Todo judeu, ele era obrigado, pelo menos 4 vezes por ano, ir até Jerusalém, fazer lá suas oferendas, fazer as suas abluções e fazer a sua contribuição, né, ao Templo de Salomão. Então, mas mesmo assim, eles mantinham controle em todas as sinagogas, porque era uma extensão, não é?
das leis de Moisés, né? E do farisaísmo. Então, eles mantinham um controle muito severo nas comunidades através das sinagogas. Eles colocavam pessoas ali, seriam os bispos de hoje, né? Pessoas assim formadas nessa hierarquia aí do Sinédrio, né? E eles iam desempenhando seus papéis, e conforme eles iam se destacando, eles saíam das cidades menorzinhas e iam para cidades maiores, né? E das cidades maiores até chegar à capital lá, que era Jerusalém, onde eles iam fazer parte do grupo dos anciãos, né? É interessante que depois o catolicismo, na Idade Média, aí, a partir do Concílio de Nicéias, copiou muito essa forma de administração, essa forma de organização que os fariseus tinham. O cristianismo, a Boa Nova, ele foi violentado, né? Ele foi totalmente transfigurado, né? Uma coisa totalmente diferente, né? Saiu das suas raízes simples de humildade, né? A gente percebe que as roupas dos bispos, todo aquele ritualismo, tudo copia muito o judaísmo, não é? Infelizmente, né? Se perdeu aí a pureza, se perdeu a simplicidade, né? Desculpe, vamos voltar aí na Nilce. É muito bom. São coisas que a gente não sabe, né, Genivaldo, do tempo. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais sem ônus para a casa a que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. Só um minutinho. Esse documento que ele está falando é a carta de propositura, né? Então, se ele se apresentasse lá em Damasco, e Saulo estava levando essa carta, né? Ele teria liberdade de instituir tribunais, julgamentos, né? Porque ele estava, vamos dizer assim, autorizado pelo templo de Salomão. E as autoridades romanas que estavam nesses lugares, elas tinham, vamos dizer assim, um jogo de interesses, né, com o templo de Salomão. Eles, na verdade, eles conviviam, né, quando interessavam. Então, as coortes romanas que estivessem localizadas em Damasco, se tivesse lá um problema qualquer, eles dariam segurança a esse que está com a carta aí de propositura, ou a carta de inquisidor, né? A gente vai ver isso depois aí na Idade Média se repetindo a mesma coisa aí, quando chegava esses autorizados aí, né, portando essas cartas, os autos de fé, né? Pode continuar, por favor. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos encômios ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Olha só, apesar de ele estar fazendo um papel religioso, eles sonhavam na autonomia do Estado político de Israel. Israel voltasse aos dias de glória, né?
Então, é interessante aí como que tem esse duplo papel, né? Ele vai lá falar em nome da fé, falar em nome da religião, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um papel político, né? Verdade. Os romanos viviam o tempo todo alertas, né? Eles faziam de tudo para conter o povo de revoltas e coisas assim, e uma das formas de manter o povo contido era através desse jogo de aliança com o Sinédrio. Por isso é que no Templo de Salomão, existia o Templo de Salomão e pertinho existia o forte, ou a Torre Antônia, onde ficava a Legião Romana, lá em Jerusalém. Ficava praticamente no mesmo espaço, né? Então, era essa convivência, né? Apesar de ser um domínio, essa convivência era muito comum, né? Quando havia interesses aí, ambos se ajudavam, né? A política é sempre assim, não é? São amigos quando convém e são inimigos quando também, né, dissimuladamente convém, não é? Mas declaradamente são todos aliados, né? Porque está todo mundo ganhando, né? De alguma forma. Ganhando, que eu estou falando no sentido material, né? É hoje, né, Genivaldo? Somos ainda os mesmos, né, infelizmente. Mesmo no século. Então vamos lá. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente, em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis, que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora.
Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sobre o sol de brasas a pino no meio-dia. Embalde foi convidado à refeição, detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso. Esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Está chegando a hora? Você quer que pare ou não? Vamos parar aqui. Alguma pergunta, alguma colocação aí? Essa região que vai do Líbano, né, até as cercanias de Damasco, é o chamado deserto da Síria. É um lugar, assim, muito seco, né? Alguns oásis, né? E também é uma região muito antiga, né? Atualmente está na administração da Síria, né? Mas naquele tempo era tudo um território aí, como era dominado pelos romanos e como tinha judeus em todas essas cidades aí, havia nesses locais aí sinagogas, havia aí constantes, né, reuniões e tal, aí de judeus. Alguém gostaria de fazer a prece final? Deus, Genival. Pode fazer. Agradecendo esse momento em que nós, um aprendizado, né, do estudo, agradecendo as pessoas que se colocam à disposição, aos nossos amigos, e elevando a Deus, a Jesus, nossos pensamentos, os melhores sentimentos, pedimos a Ele que nos conserve gratos e amparados pela fé, e assim possamos deixar na sala 1 e também pedir amparo para o próximo estudo que se segue, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoarmos também os nossos ofensores e devedores. Não nos deixei, Pai, entregues às tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. E assim seja. Muito bem.